ministro Luiz Roberto Barroso também disse que o judiciário não tem participação na crise fiscal brasileira. Eu acho que a crise fiscal envolve o gasto do Estado. Gasta muito, gasta mal. A Veja tomou uma checada. Em 2023, o judiciário brasileiro gastou cerca de 130 bilhões de reais, cerca de 1,3% do PIB. Esse valor representa um aumento de 9% em relação ao ano anterior, quando corrigido pela inflação. Atualmente, gasta 1,6% do PIB, sendo a Corte Superior Brasileira a mais cara do mundo. Então, eu não sei. Mesmo assim, né, acho que não teve nenhuma participação na crise fiscal, né? Realmente, não fala nada. Judiciário articula para preservar super salários, mesmo com PEC de corte de gastos. Minuta de emenda e argumentos jurídicos sustentam validade de penduricalhos, que são alvos do governo. Mas é um preço justo a ser pago para quem defende a democracia. Supremo aposenta com todos benefícios desembargador do TRT da Bahia por direcionamento de decisões. Que baita punição, viu? Nossa senhora, rapaz. É uma loucura. Só abrindo um parênteses, porque envolve uma nomeação que acho que tem a ver com questões, né? É um tribunal de Contas. Ministro de Lula tenta emplacar mulher para cargo vitalício em tribunal com salário de R$ 39.700. Quem? Camilo Santana. Camilinho está tentando emplacar a candidatura da mulher dele, a secretária de Proteção Social do Ceará, Onélia Santana, para uma vaga no TCE do Estado. Devido à influência de Camilo, que foi governador do Estado entre 2015 e 2022, Onélia pode ser sabatinada ainda nesta semana pela Assembleia Legislativa do Ceará e conquistar um cargo vitalício com salário de R$ 39,7 mil. Procurado, o ministro da Educação não se manifestou. De acordo com deputados da Leste ouvidos pelo Estadão, a nomeação de Onélia deve ser apresentada oficialmente nesta quarta, dia 11. A sabatina deve ser na quinta, dia 12, ou na sexta, dia 13. Em reserva, os parlamentares afirmam que Onélia tem votos necessários para ser nomeada. Na Leste, há um domínio da base do governo Elmano de Freitas, que é do PT, aliado e sucessor do ministro da Educação. Onélia é psicopedagoga, formada em letras, com doutorado em ciências da saúde e vai trabalhar no Tribunal de Contas da União. Também por conta da influência do marido, ela é secretária do governo de Elmano desde janeiro de 2023. Caso se torne conselheira do TCE, ela será encarregada de julgar as contas públicas do governo de Elmano, de quem é secretária, e também pode ser incumbida de analisar os gastos da gestão do marido no Palácio da Abolição. Os parlamentares da oposição pretendem fazer questionamentos sobre a capacitação de Onélia para o cargo, né? Apesar disso, os parlamentares acreditam que a nomeação dela, cara, vai passar com facilidade, porque, gente, tanto faz. A sabatina, no final do dia, pode perguntar o que quiser. O mais importante são os números. Infelizmente, a direita não tem. O deputado estadual Carmelo Neto manifestou voto contrário à indicação dela. Disse que porém disse, né, que a possibilidade dela julgar as contas, né, causa preocupação. Mas tá aqui, apesar disso, eles acreditam que a nomeação dela, cara, vai passar com facilidade. Não tem o que fazer nesse caso, sabe? Vai fazer oposição, sabe? Mas tem os votos. Mas vamos voltar para a democracia. O também ministro, mais uma vez, ele tomou uma decisão. Mônica Bergamo conta aí, né? Ele obrigou o Tarcísio, ministro Luiz Roberto Barroso, obriga Tarcísio a manter modelo de gravação automática e ininterrupta de câmeras pela PM. Decisão é derrota para o governo de São Paulo, que tentou convencer magistrado de que adotava modelo mais eficiente de uso dos dispositivos. Beleza. Aí, o Estadão hoje fez um editorial, mais um, acho que tarde, para falar que o Supremo desconhece limites. Por que dessa vez? Por causa dessa decisão das câmeras. Falando aí, né? O Tarcísio impôs o governo uso obrigatório
Barroso não se conteve e ainda definiu como, no seu entender, essa política de segurança deve ser executada. Para coroar mais essa intromissão do Judiciário em seara do Executivo, Barroso também exigiu, entre outras medidas, que o governo de São Paulo preste ao Supremo informações sobre a regulamentação dos processos disciplinares por descumprimento do procedimento operacional do uso de câmeras corporais e divulgue os respectivos dados estatísticos. Ao Supremo não cabe, segundo o Estadão, é evidente, impor quais políticas públicas um governador de estado, no caso Tarcísio, deve ou não implementar. E menos ainda, deveria até ser ocioso dizer, é papel da mais alta instância judiciária fiscalizar a eventual execução dessas políticas em nível tão operacional como quer o seu Barroso. Provocado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, o ministro Barroso mal escondeu a dimensão política de sua decisão, ao enumerar entre as razões de decidir o agravamento do cenário fático em relação à situação de dezembro de 23 no que concerne à letalidade da polícia. O Estadão fala umas coisas para falar o seguinte, né? Esse é um problema do governador, que na condição de mandatário é quem deve prestar contas à sociedade por seus eventuais erros na condução de política de segurança pública. Não é um problema do Supremo. Barroso, porém, parece crer que os eleitores paulistas são incapazes de avaliar por si sós o desempenho daqueles que elegem. E, lamentavelmente, ele não está só entre os pares nesse olhar paternalista, que há um só tempo abastarda ao Supremo e à democracia representativa. Foi meio tarde isso, né? Essas críticas por parte do Estadão chegaram meio tarde. Talvez tivesse chegado na época da nomeação do Ramagem, as coisas pudessem ser um pouco diferentes. Mas vamos continuar sobre essa questão. A gente olhar um pouco do Brasil à direita. Caiado, que não acho que esteja muito preocupado com a situação de São Paulo. Ele está muito mais preocupado em usar, acho que o episódio para se pronunciar e marcar sua posição no debate público em torno da questão da segurança pública, que é um tema de relevância, que muito brasileiro aí para observar. Caiado diz que Tarcísio é alvo de massacre e que crise na segurança em São Paulo é fabricada. É nada. Queria que o Caiado tivesse a boa vontade aí durante o governo Bolsonaro para falar sobre as crises fabricadas pela imprensa. Antes tarde do que nunca, né, Caiado? Estão fazendo um massacre com Tarcísio e o Derrite. Isso só vai trazer um vencedor, o crime organizado. Vocês da imprensa estão dando um presente aos criminosos. Para o goiano, Derrite faz um bom trabalho e deve ser mantido no cargo. Ele também afirmou que as acusações contra Tarcísio são parte de uma estratégia para facilitar a aprovação do Plano de Segurança Pública enviada pelo governo Lula para o Congresso. Tá bom. Você vê aqui os números, né? Difícil falar que não é algo proposital. Estados mais violentos do Brasil. Aqui é o número de óbitos, né? A cada 100 mil habitantes. Olha os números do Amapá, Bahia e Pernambuco. Compara com Distrito Federal, Santa Catarina e São Paulo. Mas não, o problema é São Paulo. O problema é a polícia. O problema é a polícia de São Paulo. Vamos fingir que a imprensa está preocupada, né? Que a imprensa não está pegando casos isolados para criar uma baita confusão, para gerar, né, dividendos políticos para alguém. Migrando dessa questão aí, teve muita gente na rede social, passa aqui vocês a percepção, né? Também fica assim, não fico muito feliz, né? Independente dessas decisões aí, do ministro e tudo mais, o próprio Tarcísio, ele tinha dito, né? Mudei minha posição aqui sobre câmeras e tudo mais, que querendo ou não, é uma coisa que se dá por pressão. E ok também, né? Às vezes toma uma decisão porque, sei lá, vão-se os anéis, ficam os dedos. Talvez siga nessa linha. Mas muita gente às vezes olha para a situação e queria um posicionamento um pouco mais incisivo. Talvez estava acostumado com o governo Bolsonaro. Bolsonaro não tinha essas duas conversas, né? Na mais segurança pública. E aí, saiu essa nota aqui na Bela Megali que eu achei bem interessante, falando o seguinte: os 3 motivos que fazem Bolsonaro escantear Tarcísio na disputa pela presidência. Segundo a Bela Megali, o capitão reformado aponta que Tarcísio não abriria espaço para ele fazer as nomeações que quisesse em um governo como presidente. Sim, isso aqui seria normal. Assim,
o Tarcísio abriria algum espaço. Mas não seria assim, Bolsonaro, toma aí a chave do governo. A chave aqui, a chave é sua, nomeie quem você quiser em todos os locais. Não ia ser assim. Não ia ter toda essa liberdade. Ainda que tivesse alguma liberdade. Segundo ponto. Destaque que não vai ser ouvido como gostaria. Óbvio, vai ter algumas ponderações. Vai falar, isso aí não dá pra mim. Essa briga eu não vou querer comprar. Em terceiro, Bolsonaro enfatiza ao seu grupo que não poderá criticar uma eventual gestão de Tarcísio na cadeira do Palácio do Planalto, como faz com os adversários. Ele também está certo nisso. E aí, se você está num governo que você não vai ter toda essa liberdade para você nomear os seus e tudo mais, talvez não seja o melhor nome. Segue sendo uma opção. Não significa, rompeu, não gosto mais de você, você não presta. Só olhando assim, no cenário que se tem hoje, talvez não seja o melhor dos nomes. Só isso. E esse ponto aí, você vê, né? Bolsonaro já foi presidente. Teve anos no Congresso. Cara que eu acho que tem lugar de fala. Tem uma população que gosta muito dele, que segue ele assim fielmente. E mesmo assim, sabendo que ele pode falar, ele tem uma margem, né, de fala muito maior do que uma pessoa normal, porque o que ele fala, muita gente vai parar para ouvir. Mesmo assim, Bolsonaro consegue olhar a situação e falar, cara, às vezes ali se fizer uma coisa errada, a gente não vai poder criticar. Mesmo sabendo, Bolsonaro é a pessoa que eu acho que ele pode criticar todo mundo, que ele não vai ser cancelado. Mas mesmo assim ele fala, cara, não dá pra ser criticando a todo momento. Porque ele entende, às vezes, que algumas coisas você tem que dar uma aliviada. Porque é assim no final do dia, sabe? É expectativa e realidade. Agora, em relação ao próprio Bolsonaro, tem uma galera que adora chegar na voadora. É incrível como as coisas são, né? A proximidade entre Tarcísio e o Kassab também segue irritando o Bolsonaro. Bolsonaro deixa latente seu incômodo com as declarações de Kassab, seu desafeto, ao mostrar influência sobre o futuro político de Tarcísio e se este disputará ou não a presidência contra Lula em 2026, que isso também está rolando. A turma da Folha de São Paulo, um dia antes, tinha soltado uma nota similar falando o seguinte: Tarcísio trava a eleição de 26 em São Paulo, com direita em aberto e esquerda desgastada. Mais do que isso, o campo da centro-direita sofre uma escassez de nomes competitivos, problema que costumava atingir a esquerda quando o assunto era eleição para o Palácio dos Bandeirantes. A decisão de Tarcísio leva em conta fatores como pressão de agentes de mercado, o aval de Bolsonaro e a popularidade de Lula, que deve tentar a reeleição. Outro dilema é a filiação do governador. Convidado a entregar o PL, principalmente se for concorrer ao Planalto, Tarcísio tem preferido se manter no Republicanos, onde desfruta de maior independência em relação ao bolsonarismo. Isso aí, gente, é normal, é natural. Não faz ninguém traidor nem nada. Ninguém vai seguir a linha 100%. Ou alguns vão seguir mais, outros vão seguir menos. Aí você tem que ver, né? De 0 a 100, o alinhamento tá bacana? Bom o suficiente para você chancelar? Não, tu vai ser aqui o meu sucessor. No momento atual, hoje, dia 11 de dezembro de 2024, é isso? Talvez não. Hoje, talvez não. Daqui a 6 meses, tudo pode mudar. Caso Tarcísio resolva buscar a reeleição, como tem sinalizado, o jogo fica mais definido. Nesse cenário, o foco se desloca para outra eleição majoritária, a do Senado, que terá 2 vagas em 2026. É esperado que um dos nomes seja escolhido por Bolsonaro, possivelmente o próprio Eduardo, e o outro por Tarcísio, que estaria em aberto. E muita gente fala até o nome do próprio Derrite. Há quem diga que a chapa, com vice e candidatos ao Senado, deve ser composta, além do republicano de Tarcísio, pelo PSD, PL e MDB, que são os maiores partidos do Estado. Kassab manifestou a pessoas próximas que queria ser o vice do Tarcísio, algo que ele nega, mas que abriria caminho para comandar o Estado no futuro. Essa composição, no entanto, é descartada por bolsonaristas, dada a desavença entre Bolsonaro e Kassab, e pelo PL, que reivindica a vice. O atual vice-governador, Felício Ramur, é do PSD. Enfim, como mostrou a Folha, a eleição municipal deixou mágoas de PL, PP União Brasil com Kassab e o Tarcísio. E por que eu quis trazer isso daqui, né? Já que a gente já falou também da democracia, essas decisões. A gente começa o vídeo comentando do PT. O cenário pro PT todo dia só faz piorar. E assim, não precisa torcer contra o Lula, não precisa torcer contra o PT. Fazendo uma análise fria da situação, tu acha que, do que a gente tá vendo hoje, tu acha que o Lula vai chegar em 2026 mais forte?
Lula pode até chegar como favorito. Mas tu acha que ele vai chegar mais forte do que ele tá hoje? Tu acha que o Lula vai conseguir entregar uma economia melhor? Tu acha que o Lula vai conseguir acalmar essa tristeza que tá batendo na sociedade brasileira quando olha o preço das coisas, o preço no supermercado? Tu acha que o Lula vai conseguir isso? Não. Então eu acho que o Lula tem uma tendência de derrota. Diante da tendência de derrota, qual caminho vocês querem para a direita? Para avançar com que tipo de agenda? Com que tipo de pauta? Com que tipo de proposta? Bato na tecla, sempre repito, tem que pensar qual caminho. O PT perder, gente, é só o PT perder. O Alckmin, num dia, já foi antipetista. Vocês vão se contentar em serem, assim, que a direita, ser direita significa ser antipetista? Só isso? Nada além disso? Quem vem aí tentando direcionar a direita para um lugar ao sol é a turma do Partido Novo. Aí o Cláudio Dantas, Cláudio Dantas, que passada de pano, viu, Dantas? Dantas chamou lá o presidente do Partido Novo para um papo. Sério mesmo, viu? Eu já vi, o Dantas já foi um cara que já apertou mais político, viu? Ele já apertou mais político. Escuta isso aqui. Cadê, rapaz? Não vai dizer que eu não baixei esse vídeo. Que eu acho fácil. Só ir no perfil da Tsuki. Tsuki. Mídia. Aqui. Porcaria. Podemos ter uma coisa que nós podemos ter divergências em alguns posicionamentos, sim, mas princípios e valores são inegociáveis. E o Novo nasceu como uma antítese do PT. O PT é o contrário de tudo aquilo que a gente defende. Independente se você gostasse ou não do Bolsonaro, o PT é o contrário do Novo, né? Nós somos diametralmente opostos em termos de visão de mundo, visão de Estado, visão de economia, tudo diferente. Não tem como apoiar o PT. Tem uma questão, né, que é essa questão dos princípios, dos valores, ela é fundamental. Pô, olha só. O PT defende o mercado de carbono, o Partido Novo também. Só isso aí já tem uma coisa igual. Mas vamos continuar. Então, porque justamente nesse momento lá em 22 você tinha um movimento na defesa do voto nulo, né? E justamente porque as pessoas não concordavam com certos posicionamentos, mas não tinham a visão geral, né? A visão geral. Então, eu acho que o Marcelo ele se antecipou a esse movimento, se aproximou, né? Abriu os braços também para bolsonaristas e afins e simpatizantes e conseguiu criar uma relação entre esses grupos. Né? Ele acaba criando uma ponte entre esses grupos, que é uma coisa muito interessante, porque de um lado ou de outro, no próprio bolsonarismo, também tinha muita gente falando, olhando para o Novo, e falando que o Novo é o liberal, é a camisinha do PT, né? A camisinha do comunista, aquele discurso, né? Mas esse Novo, presidido por você, não é mais esse Novo que também se tinha essa visão, que é o Novo justamente do Amoedo, que é do sujeito que declarou voto no Lula, né? Então, eu imagino que esse movimento ele seja fundamental para ambos os lados, né? Não, com certeza. E hoje o Novo, nem somos nós que estamos falando, isso é uma matéria na Folha de São Paulo, eles fizeram uma análise com a metodologia deles e mostraram que o Novo é o partido mais à direita do Brasil. Tem uma que é a seguinte. Que é a coisa que o Partido Novo defende, né? Dia do orgulho da diversidade. Né? Esse presidente do Partido Novo... É engraçado, né? O Dantas, o grande jornalista Cláudio Dantas, desinforma, porque para mim isso é desinformação, né? A população brasileira, ao não contar que quando o Eduardo Ribeiro já era presidente do Novo, ele pediu impeachment de Bolsonaro. Que quando o Eduardo Ribeiro já era presidente do Novo, eles foram para aquela manifestação junto com a Força Sindical, Orlando Silva, que o João Amoedo estava lá. O Eduardo Ribeiro já era presidente do Novo. Pô, Dantas... Você já foi um jornalista mais que pegava no pé, né? Mas parece que você dá uma aliviada pro Novo. Foi o Deltan que lhe pediu pra aliviar? Foi, Dantas? Você tem uma quedinha pelo Deltan, né? É incrível, rapaz. Eita. Sério, é incrível. É incrível como as coisas se desdobram nesse país. A gente comentou desse cara, Eduardo Ribeiro, não tem um mês, eu acho. Deve ter 2 meses. Ou foi em outubro ou foi em novembro. É muita cara de pau.
É muito cara de pau, velho. Sabe o que é cara de pau também? Eu pensei que eu nem ia mais tratar desse assunto. A grande professora com diversas passagens nas maiores universidades do planeta, que me acusa de ser comunista, tá ali, né? Favorecido de recursos do governo federal. R$ 246 mil. Pô, eu não ganho R$ 1 do governo, eu sou comunista. O liberal do Estado mínimo, aí ele adora um Estado pra chamar de seu, viu? É incrível como são as coisas, né? E acabei até descobrindo que ela foi candidata pelo Novo em 2018, saiu do partido em 2020. Por isso da evolução do partido. Tá na hora de voltar, minha filha. Volte. Volte que o partido tem espaço pra você. Junte lá você e o Deltan Dallagnol pra salvar o país. Não, ontem, gente, ontem teve um cara aí. O cara sabe, o cara fez um comentário colocando palavras na minha boca, me acusando de falar que eu defendo planificação da economia, coisa que um termo que eu nunca nem usei na minha vida. E aí o cara fala assim no momento, né? Parece que ele não sabe que o anticapitalismo e o antissemitismo se uniram no período da Alemanha. Eu falei, peraí, o cara tá falando de mim, falando de antissemitismo, ele tá dando a entender que eu sou apoiador daquela ideologia que começa com na e termina aqui com ismo? É sério? Essa é a turma da direita. Essa é a turma da direita. Essa é a turma da direita. Aí tem gente que ainda chega pra mim e resolvam no privado. Eu falo, rapaz, o cara tá basicamente me impuntando um crime e eu ainda tenho que ir no privado pedir desculpa, conversar. Conversar o quê? Que viagem, viu? Como as coisas acontecem. Mas enfim. Falando aqui de coisa boa. E falar sobre qual país vocês querem. Ontem o Nadalim foi na Comissão de Educação falar de educação, mais especificamente de alfabetização. Saudade, viu, Nadalim? Escute isso aqui. Se nós vamos alfabetizar a criança ou não no primeiro ano. Não subestimemos a capacidade de aprendizagem das crianças. Nós temos várias evidências científicas a respeito disso. Os períodos sensitivos, de 0 a 5 anos, a gente vai ter que... Porque assim, o nome desse programa, né, dessa ação, alfabetização baseada na ciência. Isso aqui não é ideologia. Não é disso que a gente está tratando aqui. Então, como o professor João Batista destacou, não adianta apostar em maturidade do cérebro para uma criança aprender a ler por exposição natural à linguagem. É preciso usar uma abordagem que faça com que isso aconteça, sobretudo para isolar os fatores socioeconômicos. E nós temos exemplos disso no Brasil. Então, desculpe-me, chega desse debate. Ou incluímos a preparação das crianças na educação infantil para o ciclo de alfabetização e outras ações que foram mencionadas por João Batista, que vai ao encontro do programa Conta Pra Mim, do fortalecimento entre família e escola, ou nós não vamos reverter esse quadro e vamos ficar enxugando gelo no Fundamental 1, Fundamental 2, que é o que os relatórios nos mostram, certo? Então, obrigado, desculpe-me pelo desabafo, 4 anos falando isso, e acho que agora é a hora da gente acordar. Obrigado. Só para terminar rapidamente. Eu não coloquei essa fala aqui no Nadalim à toa. Vocês já vão entender por quê. Se liga só o negocinho aqui, ó. Tem uma notícia que eu vou pular, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Na verdade é um vídeo para dar play. Vamos aqui entrar no Milei. E eu quero falar aqui uma notícia até chegar no governo Lula. Olha para isso daqui. Governo, no caso o governo do Milei. Vamos botar Milei. Milei anuncia que vai apresentar um plano nuclear para o desenvolvimento da inteligência artificial. Durante o discurso proferido do seu primeiro ano, Milei anunciou que nos próximos dias será anunciado um plano de energia nuclear que permitirá progressos em questões tecnológicas. Em que consistirá o projeto? Aí você está se perguntando, né? Vem cá, o que é que tem a ver um plano nuclear com inteligência artificial? O que é que tem a ver alhos com bugalhos? Inteligência artificial não se fala sobre algoritmos? Semicondutores? Né? Melhores? Mais capacidade de computação? Em tese é isso, né? Mas o computador funcionar, ele precisa do quê? De energia. Energia. Inteligência artificial é uma coisa que demanda uma grande quantidade de energia. Se você quer desenvolver alguns setores na sua sociedade, e se você não quer ficar dependente
de usar serviços de outros países que ele pode, sei lá, não gosta de você, eu vou cortar o serviço. Você acha que, se tratando de inteligência artificial, se você utilizar a inteligência artificial de outro país, você acha que você vai estar no top of mind? Ou tu acha que ele vai te dar a versão meio defasada? Ele vai ficar com a Ferrari e ele vai te dar um sedanzão, um sedã 2.0 motor turbo, mas a Ferrari é dele. Fica aí, um sedanzinho, acha aí, a Ferrari é minha. Então, se você quer ter soberania nacional, você quer desenvolver a indústria no seu país, você tem que ter energia barata, abundante. Lá vai o Milei, né? Será que os liberais brasileiros vão falar que o Milei é um comunista? Quando eu falo sobre substituir a economia financista por economia produtivista, é falar sobre isso. Quando foi a última vez que vocês viram? Faz um teste, abre aí. Qualquer um desses portais especializados na política, em questões econômicas e financeiras, que hoje em dia, a sua grande parte, eles são de propriedade de instituições financeiras da Faria Lima. Abra lá, veja como é o site. Veja a homepage. Vai ter lá um gráfico da bolsa, vai ter a notícia de meta fiscal, que está subindo, que está caindo. Procura alguma notícia sobre algo assim relacionado ao Brasil. Quando foi que algum desses portais, algum desses grupos econômicos fizeram uma pressão para o Brasil explorar a margem equatorial? Explorar a margem equatorial. Não precisa nem cobrar que se explore pela Petrobras, mas só que se explore. Porque vai trazer dinheiro para o país. Vai trazer investimento, obra. Não pode cobrar isso. Não pode cobrar o glorioso mercado. Aí eu comentei, né? Ele acaba de apresentar um projeto essencial para qualquer país que queira ser soberano. Integrar energia nuclear e inteligência artificial. Ele sabe que IA é o futuro e que essa tecnologia exige uma quantidade massiva de energia, algo que poucos têm coragem de admitir. Agora, será que os liberais brasileiros, sempre tão alinhados a cartilhas SG do mercado financeiro, vão aparecer para acusar o Milei de ser estatista ou até comunista? Por pensar grande e propor um plano real de desenvolvimento? É curioso como o mercado financeiro prefere apoiar narrativas importadas que amarram o nosso potencial energético, em vez de abraçar iniciativas que realmente garantam independência econômica e tecnológica, que é um exemplo, o mercado de carbono, que eles são amplamente favoráveis. O mercado de carbono é para limitar a capacidade energética de um país. Está importando essa agenda. No fim das contas, parece que os liberais estão mais interessados em agradar seus financiadores globais do que em lutar por um Brasil forte e soberano. Em terra tupiniquins, você não vai ver os veículos especializados em economia e finanças, que hoje são de propriedade de instituições financeiras da Faria Lima, fazendo pressão para o Brasil explorar a margem equatorial. Aí vocês perguntam, tá, e onde é que entra o Nadalim nisso? Porque você colocou o vídeo do Nadalim e falou que tem relação com isso. Educação, acho que é fácil das pessoas entenderem. Quando se fala em educação, eu acho que hoje grande parte da direita entende que você não vai resolver a educação com dinheiro. Não é que você não precisa ter dinheiro, você precisa ter dinheiro da educação. Mas não é comprar mais tablets que vai resolver a educação. Não é comprar ar-condicionado que vai resolver lousa eletrônica. Não é isso que vai resolver a educação. É o que o Nadalim está comentando. Para resolver a educação, você tem que ter um programa de alfabetização baseado na ciência, que traga resultado real para o estudante. Você tem que ter melhoria no professor, na qualidade do professor. Você tem que investir no professor. Não é comprar o tablet como defende a grande liberal Tabata Amaral. Aí você volta para o passado. Isso daqui é fazer é mudar o foco, né, da discussão em termos econômicos. Essa matéria aqui é de 1957. Procura uma matéria assim em qualquer veículo de imprensa atual. Atomobras. E ninguém está defendendo aqui a Atomobras, mas você vê, ó, Atomobras, né, que tá ligado átomo, né, energia nuclear. Enfim, é uma matéria criticando até o capitalismo norte-americano, enfim. Wall Street mete-se desabusadamente em seus negócios internos, delimita sua política externa, molda a opinião pública de cerca de 280 milhões de habitantes, segundo seus interesses. Mas os imperialistas
no caso seriam os globalistas, hoje que a gente chama de globalista, sabem que a produção e o consumo de energia é que determinam o progresso econômico e social de um povo. Sabem que não havendo produção de energia não há progresso. Ora, a nação que se quiser industrializar terá que produzir energia abundantemente e a baixo preço, seja que tipo for: energia elétrica, carvão, derivados de petróleo, energia nuclear. E aí mostrava uma comparação. A América do Norte tinha 6,9% da população mundial. América Latina, 6,8%. Só que a produção de bens na América do Norte, 40,4%. A produção na América Latina, 4,4%. Um décimo. Só que o consumo de energia lá é 40,5%. Então tem uma correlação. Mas não pode discutir isso, porque discutir isso é coisa de comunista para os liberais. É surreal o debate que está acontecendo. Sabe? Assim, de boa. Eu tô tentando aqui, ó, gente. Ó, acorda, brasileiro. Brasileiro, acorda, brasileiro. Tu quer ver uma mudança no teu país, brasileiro? Talvez a gente tenha que fazer alguma coisa diferente, brasileiro. A gente tem que talvez mudar o tom da discussão, brasileiro. O foco da discussão, brasileiro. Sabe? Tem que buscar uma solução, brasileiro. Não dá para ficar só discutindo os mesmos assuntos todo santo dia, brasileiro. Já são 4 décadas discutindo as mesmas coisas, brasileiro. Pega os jornais antigos. Isso aqui, gente, é de 1957. 1957. É duro, viu? É duro, é duro. É sério, parece que o povo quer que o Brasil continue no buraco. Aí vamos falar de energia. E, inclusive, importar agendas internacionais. O governo Trump deixou claro: vamos investir em energia. Todas. A gente vai meter a broca no chão, a gente vai tirar muito petróleo, muito gás, vai ter de tudo. E o governo Lula? Olha, não esquece a manchete, tá no subtítulo. Na verdade, a manchete tá falando de leilão de petróleo. Mas ali, ó. CNPE também validou resolução para redução de emissões de toneladas de gás carbônico nos próximos 10 anos. A preocupação do governo Lula não é aumentar a capacidade energética do Brasil, a capacidade produtiva do Brasil. Não. É reduzir as emissões de carbono. Não tem como dar certo dessa forma. Não tem como dar certo. Isso aqui não gera emprego, isso aqui não aumenta salário, isso aqui não vai salvar o planeta. Alguém tá boletando. Não é você, tenha certeza. Alguém tá boletando. Esse daqui não é o caminho, isso daqui não vai nos levar a nenhum tipo de solução. Olha as discussões em torno de questões ligadas à educação. Não é necessariamente o dinheiro que está sendo gasto. Vai mudar o foco. Não é doutrina. Não é metodologia também, né? Como seria isso? Vocês entendem o que eu quero falar, né? Cara, é mudar aqui a forma, cara. Abandona Paulo Freire, abandona essa visão da Tabata Amaral do tablet e vamos focar no conteúdo programático que realmente tem efeito. Português, matemática, a própria alfabetização, né? Questão fônica que o Nadalin tanto fala. Enfim. Tem mais umas coisinhas aqui para comentar, mas eu falo depois. Essa aqui em especial do Jamil Chad, do Acordo do Mercosul-União Europeia, sensacional. Que inclusive aí já estão tentando colocar uma coleira no Milei. Espero que não dê certo. Enfim, tem isso daí, outras coisas pra gente comentar. Mas aí comenta amanhã, sem pressa. Mas eu acho que alguns de vocês que tem, pelo menos assim, que se colocam abertos para ouvir, acho que conseguem entender o que eu tô tentando comentar. Eu fico por aqui. Se você gosta do meu trabalhinho, quiser me ajudar um pouco mais, pode estar no meu canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição, porque eu não recebo 250 mil reais do governo federal. Liberais. Curte? Essa semana também acaba a votação da IBEST, então vote em mim, me ajude a ganhar o bicampeonato. Em primeiro, ou sou eu ou é o Calejon. Se eu não ganhar, quem vai ganhar é o Calejon, lá do ICL, um petista. Está na mão de vocês, e tá mesmo. Ele ganha de beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!